Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, ela nos questiona como nós temos vivido a nossa fé. Será que eu tenho vivido como se estivesse carregando um grande fardo, uma fé repleta de ritos vazios? Será que a tenho vivido como se ainda esperasse a chegada do noivo ou na alegria de já tê-lo encontrado? Será, meus irmãos, que eu caminho com Deus apenas por obrigação, por um mero costume religioso ou por ter feito um verdadeiro encontro com Ele, um encontro de amor? Fique conosco até o final deste vídeo, porque o Senhor quer revelar em que tempo espiritual você está vivendo. E eu já te digo, meu irmão e minha irmã, que isso pode transformar toda a sua caminhada na fé. Hoje nós refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo do 18 ao 22. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebentam os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fé vivida na alegria do encontro com o noivo. Meus irmãos, o Evangelho de hoje de São Marcos nos diz que os discípulos de João Batista e os fariseus eles estavam jejuando. E então surge dali a pergunta que é dirigida a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aqui nós estamos diante de um questionamento muito provocativo que não está a discutir o jejum em si, mas o modo de viver a relação com Deus. São Marcos, ele nos apresenta neste relato que não está em jogo apenas uma prática religiosa, mas exatamente duas maneiras de se viver a fé. Uns vivem a fé a partir da espera e da preparação. Outros, como vimos, vivem a fé a partir do encontro. E diante dessas duas perspectivas, nós vemos que os discípulos de João e os fariseus eles representam a espiritualidade marcada pela expectativa. Lembremos que João Batista veio preparar o caminho. A sua pregação ela chamava a conversão, a penitência e também a vigilância. Era uma fé legítima, não temos dúvida, meus irmãos, mas ainda orientada para algo que estava por vir. Os fariseus, por sua vez, viviam uma fé centrada na observância rigorosa das práticas religiosas. Muitas vezes essas práticas mais preocupadas com o dever do que com a relação íntima com Deus. Já os discípulos de Jesus, eles vivem uma outra realidade. Eles não apenas esperam o Messias, eles caminham com ele. O que para uns ainda era promessa, para eles já é presença. É por isso que Jesus responde com uma imagem profundamente reveladora. Ele diz que os convidados de um casamento
poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Meus irmãos, Jesus é o noivo. E onde o noivo está presente, existe alegria, existe comunhão e vida nova. Os discípulos de Jesus vivem a fé do encontro e isso muda a perspectiva de tudo. Eles não mais vivem sob o jugo de seus próprios esforços, do esforço humano, tentando alcançar Deus, porque a resposta amorosa de Deus já os alcançou. Eles não vivem, meus irmãos, mais a espiritualidade do medo ou da obrigação, mas a espiritualidade que provém da intimidade e da verdadeira alegria com Jesus. Mas, irmãos, nós vemos também claramente neste Evangelho que Jesus não ignora a cruz nem o sofrimento. Ele diz que vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Jesus ensina aqui que é preciso que a fé amadureça, porque o jejum cristão, ele não nasce da ausência de Deus, mas de uma saudade de quem já o conheceu. É o jejum, meus irmãos, de quem ama, de quem espera reencontrar aquele que já tocou o seu coração. Mas em seguida, este evangelho vai nos mostrar que Jesus aprofunda ainda mais o seu ensinamento com duas imagens importantes. Ele vai dizer que ninguém costura um remendo de pano novo em roupa nova, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Percebam que a novidade do reino de Deus apresentada pelo Senhor, ela não cabe em corações endurecidos, meus irmãos, porque não é possível acolher Jesus mantendo mentalidades antigas, estruturas fechadas e práticas vazias. O vinho novo, que é o vinho da graça, o vinho da presença e do amor de Cristo, ele exige de nós um coração novo, um coração de carne, um coração flexível, disponível e, sobretudo, convertido. São João da Cruz vai iluminar profundamente este evangelho quando ele afirma em perfeita harmonia com o que Jesus ensina que para chegar a possuir o todo, procure não possuir coisa alguma. Ele quer dizer que enquanto nós estivermos agarrados às velhas seguranças, às práticas sem amor e aos ritos vazios, nós não conseguiremos acolher plenamente o noivo. E o noivo, como já vimos, é Jesus. Lembremos que Deus faz coisas novas, mas Ele também nos pede um coração disponível para o novo. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje nos confronta de maneira bastante direta. Em que tempo espiritual eu estou vivendo? Talvez eu ainda esteja vivendo uma fé apenas de espera, uma fé de obrigação, de esforço pesado, quando Jesus já está ao meu lado. Talvez eu esteja jejuando quando Deus quer me ensinar a alegria do encontro. São Marcos, ele nos mostra, meus irmãos, que o problema não é o jejum, mas um coração fechado à novidade de Deus. O Senhor quer derramar vinho novo em sua vida, irmãos, mas Ele respeita o seu coração. Por isso, a pergunta final é se você está disposto a se tornar um odre novo, pois somente assim, acolhendo o noivo, é que viveremos uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé leve, profunda e também transformadora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, meus irmãos, graça e paz.